Olá, meus irmãos de fé. Nesse vídeo eu venho falar da lei das consequências ou destinação natural. Meus irmãos de fé, no vídeo anterior eu falei sobre o karma causal. Ficou entendido como planos de evolução, não somente os locais de habitação de nossa realidade no tempo e espaço. Citei que o ser espiritual pode evoluir numa via independente de energia-massa, naquilo que define como o reino divinal ou cosmo espiritual, fazendo uso do seu livre arbítrio. O ser espiritual encarnado pode evoluir nas imensas regiões do reino natural, onde a matéria ou energia massa, em seus diversos graus de densidade, pois já interpenetrou no universo astral ou reino natural. Pois bem, nesse vídeo falarei sobre a complementação do raciocínio. Falarei sobre a lei das consequências ou destinação natural. Também, meus irmãos de fé, vocês vão ver que haverá profundo encadeamento com o tema plano de evolução do ser espiritual encarnado. As noções de justiça em toda a sua grandiosidade e plenitude são pontos fundamentais da lei divina. Essa lei divina se expressa sobre a forma de leis regulativas. Como assim? Explicarei a seguir. Visando educar e aprimorar os seres espirituais encarnados, fazendo-os ascender aos planos mais elevados da vida espiritual. Essa lei é chamada de lei das consequências ou da destinação natural, conhecida como a lei kármica. Assim, temos na íntegra a tradução como lei em ação ou ação da vida. É interessante ressaltar que essas ações na vida geram suas reações, entrando no ciclo das leis de ação e reação e causa e efeito, e também a lei da atração e a lei do retorno. O intuito dessas leis é fiscalizar e orientar nossas ações em qualquer plano de manifestação do ser espiritual encarnado. A nossa via evolutiva espiritual, a qual é regida por essas leis correlacionadas com o karma causal. Por que chamamos de karma causal? Vou explicar. Chama-se causal porque está envolto em suas origens, sendo de acesso exclusivo da divindade e seu colegiado divino, os quais, como senhores do tempo na eternidade, sabem o porquê de assim ser. Nós, como seres espirituais encarnados, não temos a consciência evolutiva mental para compreender esse processo kármico. No cosmo espiritual ou reino divinal, onde o ser espiritual evolui segundo o karma causal, a não aceitação ou rompimento desse karma fez com que as hierarquias divinais adaptassem leis e diretrizes regulativas para uma nova situação que é
a do reino natural, surgindo assim o karma constituído. Por que foi criado o karma constituído? Para que a partir do rompimento do karma causal, objetivamente, o ser espiritual encarnado comece a imantar sobre si certos fenômenos, gerando e constituindo ações as quais precisariam ser reguladas. Essas ações foram reguladas através do karma constituído, gerando assim todas as reações consequentes às ações. É a falada destinação natural ou karma. Com o rompimento do karma causal por diversos seres espirituais encarnados, entendemos que nem todos estão em um mesmo plano evolutivo espiritual. Pois bem, meus irmãos de fé, os seres espirituais encarnados desceram do plano divinal evolutivo para o universo astral, ou seja, para o reino natural, fazendo uso de seu livre-arbítrio, sendo direcionados a planos afins à sua evolução no reino divinal. Com esse processo todo, podemos afirmar que certos seres espirituais foram enviados para uma determinada galáxia e outros seres espirituais para outras, e dentro delas para os sistemas solares afins, isto é, as divindades que vêm nos auxiliar em nossa amada Umbanda Oriente Cristã, são seres espirituais divinais que residem em mundos espirituais em nosso sistema galáctico planetário, e já foram espíritos encarnados no reino natural, isto é, nesse plano astral. Todas as divindades espirituais são os senhores conhecedores do karma, que constitui e contabiliza as leis de ação e reação e causa e efeito sobre os seres espirituais encarnados. Essa contabilidade constituída a cada um dos seres espirituais encarnados é visto como karma constituído individual, ou quando os seres espirituais encarnados são colocados em grupos ou coletividade, é chamado de karma constituído coletivo. Por essa contabilidade gerada pelos seres espirituais, os senhores espirituais, as divindades, pressupõe que é exatamente assim que a lei kármica contabiliza e gera nossos acertos e erros. A tão falada balança kármica, a qual penderá para um dos lados, seja ele de acerto ou erros, rasgando assim e resgatando nossas dívidas e nos mostrando o equilíbrio entre nossos erros e acertos. Assim, se nossos erros forem intensos, não teremos créditos e seremos levados à falência espiritual.
Situação dificílima, meus irmãos de fé, perante os tribunais kármicos. Entende-se que se estamos espiritualmente na falência espiritual, isso se deve aos nossos próprios desatinos e às aquisições catastróficas que fizemos a nós mesmos, consciente ou inconscientemente. Quando ferimos nosso semelhante ou machucamos emocionalmente ou carnalmente, ou fazemos maldades com os seres, animais viventes em nosso planeta, ou destruímos a natureza do reino natural, o primeiro a se ressentir dessas violências somos nós mesmos, os seres espirituais encarnados. Pois bem, sendo assim, nossas ações maléficas aumentam nossos débitos perante a balança kármica, fazendo com que ela penderá para o pagamento dos débitos. Os débitos serão sanados ou eliminados dependendo de suas ações benéficas em relação às maléficas. Ou seja, meus irmãos de fé, se seus créditos forem maiores que seus débitos, assim, se houver pendência de débitos, voltaremos ao plano natural em uma nova reencarnação. Deus, em sua infinita misericórdia, deu para nós uma nova oportunidade para pagarmos nossas dívidas espirituais no plano natural. Porém, se no novo encarne conseguirmos pagar nossos débitos, a oportunidade que a nós foi conferida pela misericórdia divina e sua corte de emissários do bem, continuará a nossa evolução espiritual. Não mais seremos devedores se nossas ações forem somente benéficas. Porém, ao contrário, seremos devedores de nossas ações maléficas aos seres espirituais, senhores rigorosos, inflexíveis e implacáveis, pois fomos julgados pela nossa própria consciência, sendo condenados, mas tivemos a oportunidade de encarnar novamente e não evoluímos a ponto de sermos seres melhores. Assim, no decorrer do tempo, sentimos a necessidade de pagar nossos débitos, cometendo boas ações e prestando a caridade. É necessário que fiquemos de bem com nossa consciência. É ela que nos condena, nos levando aos tribunais espirituais inferiores dos senhores implacáveis, ou nos absolve, nos levando aos tribunais espirituais do astral superior divinal. Resumindo, meus irmãos de fé, nossos estudos, todos nós, seres espirituais encarnados, estando bem ou mal espiritualmente, cumprimos nosso karma, pois cada um é hoje o que quis ser e será no amanhã o que quiser ser por causa do livre-arbítrio. Quem muito deve, terá que trabalhar espiritualmente no plano astral em situações precárias além túmulo, para saldar seus débitos,
caso não consiga pagar seus karmas em forma física, ou seja, encarnado. Os erros, faltas e culpas, com seu arrependimento e remorso, são os esquemas de que se serve a lei divinal para com que os seres espirituais encarnados saldem seus débitos uns com os outros e fortaleçam assim, através das qualidades e virtudes do espírito, seus créditos. É necessário salientar que os tribunais são regidos pelo Supremo Tribunal Kármico, sob a regência do glorioso Arcanjo Micael, o qual é o regente kármico de todo o sistema de leis que regulam os seres espirituais encarnados em evolução no reino natural ou universo astral. Já no reino natural, no astral do planeta azul, quem representa os seres espirituais encarnados são as santas divindades, as quais têm ordens e direitos de ação e execução sobre toda a humanidade. Simplificando, meus irmãos, os tribunais espirituais estendem sua jurisdição sobre os tribunais das divindades e esses tribunais divinos, por sua vez, estendem sua poderosa vibração aos tribunais kármico superior e inferior em favor dos seres espirituais encarnados. Entende-se assim que a todo o momento em nossa trajetória espiritual, quando encarnado, os nossos mentores guardiões da luz estão ao nosso lado, nos iluminando e direcionando nossos passos para o caminho da verdade e da luz. Assim, nos auxilia no processo de sermos seres espirituais melhores e evoluídos. Saravá Umbanda.